Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live pela Consultoria Esportiva Educacional. Hoje a gente vai falar sobre as dificuldades que o professor encontra no trabalho nas escolas públicas, para que ele possa desenvolver um bom trabalho, para que ele possa realizar muitas vezes o sonho dessas crianças, né? Abrir novos horizontes a elas de vida, de educação, de civilidade, de tudo. Então hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Alexandre, aqui de São Paulo. Ele é professor da rede pública estadual, efetivo, concursado, e que no decorrer da carreira dele foi construindo o nome dele e ajudando muitas crianças a seguirem adiante na sua empreitada, na sua vida escolar, na sua vida esportiva, né? Então a gente vai saber quais são as maiores dificuldades, a gente está aqui aguardando ele entrar e eu estou convidando ele aqui agora. Vai chegar aí, é só você autorizar, Marquinho, para a gente iniciar. Está ele aí, professor Marcos Alexandre, boa noite, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo à nossa live de conteúdo. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos que estão assistindo aí. Vamos lá, vamos bater um papo. É isso aí, vamos falar, como eu já tinha falado anteriormente, né? A gente hoje, a ideia nossa é falar sobre as dificuldades de um professor na rede pública escolar. E você é um cara que estudou, se formou, prestou um concurso, né, entrou numa escola e normalmente a grande maioria dos professores eles costumam se encostar ou desistir daqueles sonhos que eles tinham quando eles prestaram o concurso, quando fizeram a sua faculdade, né? E você não, você demonstrou um caminho aí muito acertado e muito correto, e é disso que nós vamos falar hoje. Mas para a gente iniciar, eu queria que você falasse como é que você chegou no esporte. De que maneira? Eu faço trabalho na escola com handball, né? Eu joguei handball na escola. Então, eu quero saber exatamente isso. Né? Como é que você, o Marcos, foi apresentado ao esporte de que maneira? Sim, então, a escola onde eu fiz o Fundamental 2, né, que seria do sexto ao nono ano hoje, que era de quinta ou oitava série. Certo. Lá só tinha handball. O professor era doente por handball. Igual então, você. Mais ou menos. Eu acho que eu puxei um pouquinho dele, né? E aí, só que lá, educação física, a gente não via outra coisa. Ele era handball. Então, a educação física era handball, treino handball. Então, eu fiz ali 4 anos só vendo handball, né? E depois me afastei um pouco, fazendo outras coisas da vida, e fui voltar a jogar na faculdade, nos interefes da vida. Tá. E mas, assim. Marquinhos, e quando você despertou essa sua vocação pedagógica pelo esporte, assim, tipo, poxa, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer na minha vida? Cláudio, foi meio sem querer, né? Não foi algo pensado, ele aconteceu. Eu cheguei em 2007, eu entrei no Elísio, né? E aí cheguei lá, cara, 6 meses de trabalho e parou o trabalho, porque foram reformar a quadra. Fiquei quase 1 ano sem quadra, tendo que fazer adaptação em aulas dentro do pátio. E quando voltou a quadra, era uma comunidade que gostava muito, até as meninas jogavam futebol. Era futsal para cá, futsal para lá. E aí eu queria fazer algo diferente. Como eu vivenciei na escola o handball, eu pensei em trazer o handball para eles. Tive um super apoio, né, no Elísio da direção, acho que é importante.
sem apoio da direção é complicado. Sem dúvida. E ali começou, mas do início era uma negociação, né? Minhas primeiras turmas eram assim, não, tá bom, eu vou dar handball ou futsal para vocês, vocês vão jogar, mas vocês têm que jogar handball comigo. Então era uma negociação. Até que com o tempo eu comecei a ter um público específico para o handball. Aqueles que não se adaptavam ao futsal, né? Aqueles que não tinham tanta habilidade para o futsal, vinham para o handball. E claro que o primeiro time, primeiros treinos eram meninas, porque para tirar do futsal os meninos era muito complicado. Sim, Então com a gente certeza. começou assim lá. Tá, então assim, só para a gente voltar um pouquinho. Então você prestou um concurso em 2006, 2007, é isso? Isso. O meu E, concurso foi no final de 2005. Aí eu tá, fui chamado em 2006 para iniciar em 2007. tá, e aí você foi lotado na Escola Estadual Elísio Teixeira Leite, terceira. Isso. Onde Isso. fica a Já fui escola? direto para lá. É em frente ao Hospital Geral de Taipas, né? É Tá, bem então é no ali na bairro Coab de de Taipas, em Taipas. São Paulo, ali na Coab. Isso. Perfeito, Isso. tá. É uma escola de Fundamental 2. Isso. Quando eu entrei, ela era fundo de 2 e médio. Ah, ela Aí era depois teve médio aquela. também. Isso. Daí teve a reorganização, passou a ser só fundo de 2, sexto a nono ano. Perfeito, perfeito. E aí, esse trabalho foi começando de formiguinha, né, mano? Você começou um trabalho meio Sim, que de formiguinha, porque eu sim. imagino, também sou professor, também dei aula, eu sei como é que é. Se você quer fazer uma outra modalidade, pô, mas como é que eu vou trazer esse pessoal para a modalidade? Então, você começou com as meninas. Sim. E Foi com com. as meninas, porque os meninos era mais complicado trazer, né? Então, Sim, com os certeza. meninos queriam jogar futebol. Queriam jogar futebol. Pô, quando eu levava outro esporte na educação física, É já isso que eu era ia te complicado. perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Isso aí era na educação física, não era turma de Mas treinamento. Você começou com não, educação física. na educação física eu fazia um apanhado. Mas o trabalho com handball é quando eu abria a turma de treinamento. Ah, tá. Já era turma de treinamento. Entendi. Só que era assim, como no Mirim você podia jogar duas modalidades, eles queriam jogar futsal, eu falava, tá bom, vou levar vocês no futsal e vocês jogam o handball para mim. E o início foi assim, lá em 2010. E aí eu larguei, quando eu consegui uma turma específica para o handball, foi aí que eu deixei de levar todos, né? Eu falei, não, agora Perfeito. eu não levo mais o futsal, agora vamos se empenhar no handball, que aí é a partir de 2012, com o feminino. Sim, mas então, mas até chegar lá, aí tem um detalhe que a gente já conversou antes, que foi que eu achei fantástico da sua parte, que você, como você perdia as meninas no nono ano e elas iam para uma outra escola, né? Ah, isso. Mas Me, aí me, já é mais para frente. É, conta porque um pouco assim, disso. então, vamos lá, é que eu tô lá atrás ainda. Todo esse processo com o handball, em 2012, eu comecei a ir para jogos escolares, da Norte 1, né? Da Só região para o da Norte pessoal que 1. está assistindo entender, Norte 1 seria uma diretoria de ensino da Secretaria de Educação que nós temos aqui em São Paulo, que é onde começa os Jogos Escolares Isso, do Estado de São Paulo. É a primeira fase. A partir dali, a gente tem a fase Inter-DE, que a gente chama que é Interdiretorias de Ensino. Continua. isso. Aí, começando ali, você vai, até eles entenderem o jogo, perdia, mas foi ganhando volume, outras meninas começaram a procurar, você começa com 10 meninas, aí começou a aumentar e passou-se um tempo, a gente já começou a ter um time, e um time bom, né? Que começou a fazer já sombra a outras equipes aí. Perfeito. E aí, 2014 fomos bem, já chegamos na Inter DE, ficamos em terceiro, 2015 ficamos
no vice-campeonato da capital, até 2016 que a gente ganhou a capital para representar a capital no estadual. Perfeito. E aí que acontece? Aí eu já tinha uma turma que tinha handball no sangue. E o que acontecia até 2016, né? 15, 16? Era de sexto a nono ano, chegava no nono ano e iam embora. Então eu fazia o trabalho. Na hora de colher frutos, na hora de você ter, vamos continuar, eles iam embora, cada um para uma escola. E aí tem uma escola do lado, que é o Humberto de Souza Melo, e a gente conversou lá, e a direção, através João Fernando, quase esqueci o nome do diretor, e aí ele abraçou a ideia, daí a gente abriu uma turma de treinamento para dar continuidade a isso. E aí, então, de sexto a nono ano, o pessoal fica no Elísio, e a hora que vai para o ensino médio, eles vão para o Humberto, e no Humberto a gente dá continuidade ao trabalho. Perfeito. Então houve essa facilidade aí da continuidade. Então, aqui, né? Na categoria Mirim, você disputa os jogos escolares com o Elísio. E na categoria infantil, o colégio Humberto de Souza Melo. Isso. Perfeito. Que é uma perto da outra, tudo em Taipas. E quais as maiores dificuldades, Marquinhos? Assim, antes da gente falar do projeto lá na frente, eu queria falar realmente da situação do professor na escola pública. Quais as maiores dificuldades assim que você encontrou na sua frente assim no início do trabalho? Cláudio, dificuldades é uma lista, né? Acho que todo professor que está numa escola pública, do Estado pelo menos, sabe que começa com material, pouco material, e quando chega material a qualidade é muito ruim. Se a gente jogasse handball com a bola que a escola traz, ia quebrar os dedos aí das crianças, né? Sim. E aí você tem falta de material, o espaço é pouco, a escola Elísio, tanto o Elísio como o Humberto, como quase todas as escolas, tem uma quadra muito pequena. Do Elísio é 24 por 14, do Humberto é próximo disso, 25 por 14. E aí você tem um grupo para treinar handball numa quadra mini, é bem complicado, né? Então, daí você tem as crianças na periferia, que não têm um tênis adequado, tem alguns que querem treinar descalço, tem outros que vão de um tênis baixinho de pano. São várias dificuldades que eu acho que já engloba quase todas as escolas públicas aí, né? Principalmente aqui na periferia de São Paulo. Sim, perfeito. E eu acho que uma das principais seria aí também que uma boa parte dessas crianças devia viver em situação de risco, né? Sim, então, assim, situação de risco, uma má alimentação, né? No início, você pega a criança que vai treinar, daqui a pouco ela está sentada, estou passando mal. Você comeu? Não. É muito complicado isso. Hoje a gente consegue já, por exemplo, antes do treino, minhas crianças levam marmita para a escola, e a hora que acaba a aula eles descem, almoçam, e daí já vão para o treino. Então hoje a gente já organizou para que não tenha esse problema. Alguns comem até a comida da escola. Você, com o tempo, você foi organizando dentro da estrutura que você tinha, né? Você foi se organizando para poder dar para elas uma qualidade melhor de treinamento. Eu acredito que você, por ter uma quadra pequena para trabalhar handball, você deve ter feito muito jogo adaptado, com um número reduzido, né? Sim. É uma forma que você usa para que elas possam ter a noção de espaço, né? Que elas vão utilizar numa quadra por 40, numa quadra 40 por 20 e tal. Mas, cara, é sensacional. E uma outra coisa que assim, a gente vê muito isso hoje, Marquinhos, assim, um tema bem delicado da gente tocar, mas
o acompanhamento dessas crianças fora da escola também é algo muito importante para um trabalho nesse sentido. Eu acredito que você deva ter tido algumas resistências de famílias, muitas vezes, que não queriam, não quero que participe, eu não quero. Tem muitos pais que veem aquilo como um esporte que vai masculinizar a filha, inúmeras e diversas coisas. E aí, esse seu trato com os pais, como funciona? E não só masculinizar as meninas, tem família que fala que é esporte para os meninos, que é esporte de menina. Mas incrível, isso porque, né? Você criou isso lá dentro, né? Como foram as meninas as primeiras vencedoras que apareceram primeiro, né? É normal. Mas é bem complicado. Eu vou voltar um pouquinho na questão da dificuldade. Fica à vontade. Hoje a gente tem bons trabalhos dentro da escola pública, mas a gente tem muito professor que deixa. Acho que a falta de incentivo, a falta de reconhecimento para professores da rede pública faz com que muitos professores cheguem a um momento que falar, não, chega. A gente sabe que o salário de um professor da rede estadual é bem complicado, né? Sim. E aí, você tem um salário baixo, você tem resistência da escola, você tem, sabe, ninguém vê o que você está fazendo. Só porque para tacar pedra tem um monte, né? Para estender a mão são poucos. Então a gente tinha aqui da região tinha o Júnior, que era do voleibol do Jácamo, que ganhou tudo aí, era sensacional o trabalho, parou. A gente tinha o Jefferson lá do Simonini, que aí o Simonini virou escola só médio, e também ele parou aquele trabalho, que eram fantásticos os trabalhos e pararam, entre outros. E temos também os professores que como eu, são persistentes, são doidos pelo esporte, que continuam aí, que também no Jácamo tem o Alexandre do basquete, a gente tem o Rodrigo lá do Recanto, o basquete feminino, que é fabuloso o trabalho dele, tem os meninos do futsal feminino lá, fugiu os nomes agora aqui, mas... Eu sei que você está falando. Do Wagner. Até o Wagner do Céu, tem o Isso. Tem o pessoal que são doidos pelo esporte, vão levando aí com maestria isso tudo. Queria citar isso, tem o Paulo no Céu, né? No Céu tem o Wagner do Céu que está do Sol, tem o Paulo do Céu Perus. A gente tem ótimos trabalhos na escola pública. O que falta é reconhecimento. É alguém falar, caraca, olha que legal, o esporte transforma essa criançada. Que transforma. Só quem conhece, quem convive, Cláudio, como você convive nos jogos escolares, vê a transformação que o esporte dentro de uma escola pública pode trazer a essas crianças, né? Com certeza. A oportunidade que dá para eles. Aí a gente entra na questão, né? Quantas crianças de Taipas hoje teve a possibilidade de sair daquele mundinho e viajar para um estadual e dentro desses jogos ficar visível. E na visibilidade delas, hoje estarem em clubes jogando no Campeonato Paulista. Né? Nós vamos chegar nesse ponto. Sim. Mas assim, isso que você está falando, o que eu acho que é imprescindível, e aí é onde nós, daí, quando a gente idealizou a empresa, a gente resolveu fazer essa empresa de consultoria, porque eu tenho exatamente essa identificação. Existem trabalhos bons. O que não existe por parte do poder público
é repicar esse trabalho, é Ctrl+C e Ctrl+V, amigo. É copiar o trabalho que o Marcos faz em Taipas e vamos botar isso num papel, transformar isso numa metodologia de trabalho e deixar ela disponível para que outros professores possam usar. Nós não temos isso. E também temos o ponto de exatamente aquilo que eu falei no início, que você falou agora, citando o Jefferson, citando o Júnior, o Alexandre lá do basquete, lá do Giacomo. Como é que, por exemplo, vamos citar o Colégio Giacomo. O Colégio Giacomo Stavoli é uma escola estadual também da Secretaria de Esportes aqui em São Paulo, que era, até 2008, era uma escola que era excelência em voleibol. É uma escola pública que era excelência em voleibol. E isso, um professor, por causa de um professor, esse professor sai, vem um outro professor que é de uma outra modalidade e cria uma nova excelência numa outra modalidade. Será que esse deixar morrer, será que não é isso que está atrapalhando um pouco a evolução do desporto escolar no Estado e no Brasil? Porque assim, depende do professor, né? Depende muito do professor. Como você disse, o Júnior saiu, não teve alguém para falar, peraí, então vamos segurar aqui e vou dar continuidade. Não houve uma continuidade. Depende da pessoa. Né? Então, exatamente, não existe uma política pública. Quando o Marcos sair da escola, você tem alguém para entrar no lugar? Não, você não sabe quem vai entrar no seu lugar. Não tem nem ideia, né? Então, não existe um e entrar no lugar. Não existe uma coisa, não existe um trabalho direcionado, não existe um trabalho sequencial, entendeu? Vamos dar sequência naquilo que já foi plantado. Vamos dar sequência. É muito mais fácil, é muito mais barato, né? Mas as pessoas não, parece que não, sei lá, não existe vontade de se fazer isso, né? Mas, Marquinhos, fala, pode falar. Não, é dentro daquilo que eu falei lá, Cláudio. A gente depende muito da boa vontade do professor ainda. Se não tiver boa vontade, porque ele tem que ser um doido pelo esporte. Porque tem que, às vezes, deixar a família, tem que aumentar suas horas de treino, tem que se dedicar para conseguir alguma coisa, você tem que dedicar. E você tem que se dedicar por você e pelas crianças. Essa é a questão. Qual é o professor hoje que, ganhando o que ganha, envolve a sua vida nos problemas pessoais dessas crianças? Exatamente. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas só para que fique registrado, eu sei de muitas histórias suas onde você foi socorrer meninas vítimas de assédio, vítimas de espancamento, entendeu? Vítimas de ameaça. A gente sabe disso. Mas qual é o professor hoje que se dispõe a isso? Porque, na verdade, esse papel não seria dele. Se ele tivesse instituições confiáveis, ele poderia muito bem procurar essas instituições e resolver o problema sem que ele tivesse que se envolver pessoalmente. Mas hoje em dia, se você não se envolve pessoalmente nessas coisas, não tem solução, cai pelo esquecimento. E aí vai onde você perde uma menina ou outra, um menino ou outro. Menino para marginalidade, então, nem se fala, né? A chance é grande. A chance é grande. Mas vamos falar de coisa boa. Sim. Títulos! Poxa, foi assim, né? Como eu disse, a gente até 2015 foi batendo na trave até chegar a 2016. 2016 a gente conseguiu ganhar aqui na capital, foi para o estadual, conseguimos ser campeão estadual no escolar e fomos representar São Paulo no brasileiro, escolar. Aí houve a mudança geral. Aí nasceu um projeto, passou de
da ACD da escola para um projeto de handball. Nasceu aí, pela essa conquista. Hoje em Então, dia é isso, o projeto Rende Taipas, né? O projeto Rende Taipas, ele nasceu após a primeira conquista. Sim. Na verdade. Na verdade foi porque a gente foi ganhando, e aí nasceu o projeto exatamente por isso, porque as meninas iam mudar de escola, iam sair do escolar, certo? Porque ia sair do Elísio e ia para outra escola. Foi aí a parceria com o Humberto. Aí foi aberta as portas do Humberto e a gente deu a continuidade lá. Aí, como a gente tinha que ter um nome, porque, poxa, ia ser um time do Elísio, um time do Humberto, e aí, claro, como perfeito. Tá no bairro de Taipas, virou o Rende Taipas. E hoje tenho crianças até de outras escolas que treinam com a gente lá. A gente abriu as portas para quem quer treinar. Quer treinar, a porta está aberta. Independente de... Então, é por isso. Então, hoje, com o projeto, você não necessariamente precisa ser aluno. Né? Sim, hoje eu abri as portas para... E isso é dentro da escola? Isso é dentro da escola, não? Então, a gente tem o treino no Elísio, a gente tem o treino no Humberto, mas hoje, como eu disse, quando você tem resultados, as coisas melhoram. As coisas começam a ser vistas. Então, a gente sozinho não consegue nada. Então, o que aconteceu? A gente teve a visita do Arthur Peão, né? E o Arthur Peão é um atleta profissional, joga pelo Pinheiros, atleta de seleção brasileira, que visitou o nosso projeto e falou, poxa, que sensacional. E ele viu a nossa quadra, minúsculo, um buraco nas laterais, e viu 40, 50 crianças na quadra e falou, caraca, mas dá treino para esse monte de crianças nessa quadra pequenininha? Eu falei, é o que tem, né? E a partir daí a gente tem uma escolinha do Audax, que é praticamente do lado da escola, dá 250 metros da escola. E o Arthur Peão, ele nos abençoou pagando essa quadra, né, que é particular, para a gente utilizar para os treinos da meninada. Então, é uma quadra que não é oficial, mas é bem maior, acho que é 31 por 18, mas com uma quadra boa, um ginásio. E aí mudou o nosso patamar de treino, né? E aí fez com que a gente pudesse atender mais crianças, pudesse ter uma melhoria na qualidade de treino. E aí veio crescendo. Né? Pô, perfeito. E o Arthur Peão, ele é um jogador, é isso? Jogador do Clube Pinheiros. Jogador de adulto do Clube Pinheiros. Isso. E ele brasileira. E ajuda vocês por ele. Sem nada em troca. Nada em troca. É o nosso anjo. Aplausos para ele, aplausos para ele. Parabéns, Arthur, parabéns pela iniciativa. A gente precisa mais desse tipo de iniciativa no Brasil para que a gente coloque essa massificação realmente do esporte nas escolas para que a gente possa evoluir no alto rendimento. Antes da gente continuar, queria só ler uns comentários aqui. O Cláudio Poeira fala que o ensino público não quer estimular as crianças a saber que elas são capazes de chegar onde elas quiserem. Querem que elas sejam conformadas, que só podem chegar até um determinado ponto. E é perfeito isso, né? Porque é onde onde elas vivem, né? Aquele meiozinho onde elas vivem para que elas não saiam de lá. O Gessé, grande abraço para o Gessé aí, falou que São Paulo teve uma escola que participou com uma equipe de basquete masculino dos Jogos CPLP em Moçambique, acho que é de língua portuguesa esses jogos. E era o professor Foguinho. Essa escola é de Franca, Gessé, e é uma escola particular. Tá? O Ale Abreu Belo, que é o Alexandre Belo, que nós já fizemos uma live com ele, que é secretário de esporte de Lavras, em Minas Gerais. Ele diz, por isso a necessidade de criar uma política pública esportiva voltada para projetos de iniciação esportiva e fomentando o conhecimento para os profissionais e, consequentemente, tenham continuidade. São coisas que a gente não tem, né, Marcos?
Não se Não, tem. Você não tem. tem. A Secretaria de Educação oferece a vocês curso de capacitação? Não. A Não. Secretaria de Educação convidou você alguma vez para dar um curso de capacitação? Porque hoje, na minha visão, dentro do estado de São Paulo, não só você, deve ter alguns outros professores também, mas professores do estado, que são do estado, efetivos do estado, poderiam estar capacitando outros, tantos outros pelo interior aí, e a gente teria uma qualidade técnica muito melhor nos eventos, né? Pois é, concordo. O Robson 87 Futsal, esse deve ter sido seu aluno. É o Robson. Não, É. não, esse é o Robson que eu estava falando, que faz um trabalho lá na Zona Ah, Leste do o futsal. professor lá, o professor. Grande abraço, professor. Isso. E quando ele diz, e quando entre tantas dificuldades a escola chega na final estadual, aí vem um clube profissional disfarçado de escola e vive o que seria uma experiência incrível para a escola pública que é o Brasil. Aí eu vou te explicar, Robson, para que você possa entender. Aqui em São Paulo eu sei exatamente o que você está falando. Você está falando de uma escola particular que dá bolsas para atletas de clube e monta uma equipe com alunos de clube. Perfeito. Ela não está fazendo nada de ilegal. Ela está fazendo o que a lei lhe permite. Ela também tem o direito de fazer. Concordo. Também acho que é injusto, também acho que acaba sendo desnivelado, mas é exatamente por isso que a gente aqui em São Paulo faz uma competição só de escolas estaduais, separada de escola privada. Elas seguem paralelamente, essas escolas só se cruzam para ver dos dois campeões quem vai representar o estado na competição nacional. Mas eu te digo que no handball, o professor Marcos Alexandre, que está aqui, ó, os negros já estão com medo de enfrentar ele. Porque a equipe dele também é de clube, só que num processo inverso, que é o que a gente precisa. Tô certo, Marcos? Processo é inverso, porque sai de Taipas para os clubes e continuam jogando pela escola. É isso aí. Por falar nisso... O Robson é lembrei, tinha sumido o nome da escola, é do Barro Branco. Ah, é do Barro Branco. Professor. Excelente professor, verdade. Eu lembro que na nossa reunião de segunda-feira, eu fiquei espantado, por mais que eu te conheça, eu fiquei espantado em saber que você tem hoje, desde quando você iniciou o projeto, você tem 55 crianças, algumas não devem nem ser crianças mais, né? Entre meninos e meninas em clubes, que saíram daí do seu trabalho, correto? Certo. E dessas 55, 10 já participaram de acampamentos da Confederação Nacional da Modalidade. Sim, isso. Seria esse ano que está tudo parado, né? Seria cara, eu estou fazendo um cálculo aproximado, eu acho que era 54 ou 55 que estariam em clubes. A gente tem no São Paulo, no Corinthians, no Jundiaí, no São Caetano, Hércules, Pinheiros, tem atletas de Taipas de 12 a 17 anos. Né? Agora, a minha turma que começou lá, que são as de 2002, fazendo 18 anos esse ano. Então, dessa faixa etária, já 54 mais ou menos em clubes, fora o Sub-12 que joga o Campeonato Paulista comigo, porque eu sou ousado e entro no Paulista com Sub-12. Uma coisa importante, em quantos clubes? Então, mais ou menos. São, olha, Hércules, Guarulhos, São Caetano, Corinthians, São Paulo, Pinheiros, Jundiaí. Eu acho que é isso, 6 clubes. 6, 7 clubes. Isso. 6, 7 clubes. Que também não tem muito mais do que isso, né? Pegando masculino e feminino, são 10 clubes cada categoria. Então. Aí, Marcos, é isso que eu falo. O seu trabalho é um trabalho que é exatamente aquilo que a gente quer divulgar pelo país, pela empresa.
Porque não uma coisa é você, primeiro, você já inverteu o processo. E era um processo que necessitaria ter em todas as modalidades por todo o Brasil. Só assim teríamos um alto rendimento mais forte. Ponto. Porque da quantidade você vai tirar a qualidade. E, diferentemente do normal, você acaba fazendo um trabalho que é muito parecido com o que os junior colleges e high school fazem nos Estados Unidos. Entende? Não existe... eu já vi trabalhos aqui, por exemplo, de voleibol, de basquetebol em algumas escolas, só que os atletas saem dali para um determinado clube. Você não. O seu trabalho é aberto a todos os clubes. Todos os técnicos têm liberdade de ir lá, todos os técnicos têm contato com você, você liga para eles, fala, tem um menino aqui, tem uma menina aqui e tal, para um, para outro. E o mais legal de tudo isso, e eu tenho certeza que você deva fazer isso, é que você ajuda a escolher e a perceber qual seria o melhor lugar para aquele seu atleta, para aquela sua aluna. Tá certo? Nessa parte de escolha, eu deixo bastante na mão deles hoje. Hoje eu tento não ficar falando, vai você para lá, você para lá. Eu vejo as datas das peneiras, eles têm que fazer as peneiras dos clubes, e falo, tem peneira aqui, tal data, e faço eles escolherem. Para quê? Para eles terem essa liberdade de falar, não, eu quero ir fazer a peneira do Corinthians, não, eu quero ir fazer a do Pinheiros, quero fazer a do Hércules. Então eu dou essa autonomia para eles, para não ficar até chato de, estou mandando esse para cá, aquele para lá. Então eu tento dar uma autonomia. Antes eu falava, no início eu falava, não, vai para lá, vai para lá. Hoje eu tento não falar isso. Até para, se não der certo, Cláudio, eles terem essa autonomia. Não, eu escolhi. Perfeito. Não deu certo, tá bom, vamos tentar outro. Então eles têm essa autonomia. Como eu tenho atleta que passou em peneira de clube top, e não quis ir depois. Não quero ser profissional, quero continuar brincando só na escola. Tem assim também. Esse ponto é um ponto muito interessante. Eu queria saber de você exatamente isso. Porque, assim, as suas equipes são muito competitivas. Isso dá para perceber claramente, eu já vi isso mais de uma dezena de vezes. E dá para perceber que, mesmo sendo competitivas, elas estão ali por prazer. E um dos maiores problemas que a gente vê hoje no desporto escolar é a competição precoce, é a pressão exacerbada para a criança, onde ela começa a perder o prazer em estar fazendo aquilo ali como uma diversão e passa a ser um problema a mais na vida dela. Como você lida com isso, Marcos? Então, porque assim, eles têm tanta autonomia de treino. Treina comigo quem quer treinar, né? A gente não tem uma obrigação. Eu não fico fazendo, você faltou em 3 treinos, você não vai treinar mais. Comigo não tem essa. Eu cobro algumas coisas, claro que você tem que, né? Vamos tirar nota boa, mas não é porque tirou vermelha ou que teve um mau comportamento, eu não tiro do treino. Eu não chego assim, vai sair do treino por causa disso. Né? Às vezes você ouve de professores que, tem que pegar no pé porque, tira esse aluno que ele está dando trabalho. Não, é esse aluno que eu quero no treino. Porque lá na frente, para ele lá na frente parar de dar trabalho. É um processo, perfeito. Né? Perfeito, perfeito. A gente dá essa autonomia. E de competição, a gente conversa muito e fala, qual é o nosso objetivo? O que vocês querem? A gente vai jogar, tal. O objetivo de vocês qual é? Eu tenho que saber o objetivo deles. Não, eu quero ir lá, quero ganhar, quero viajar para o estadual. Tá, você quer viajar para o estadual. Então, a gente tem que ir Norte 1, tem que ganhar aqui, tem a Inter D, tem que ganhar aqui, daí vai para o estadual. E aí? E a gente vai conversando sobre os objetivos. E assim, hoje, cara,
eu não deixo muito a desejar os clubes nos treinos que a gente faz em Taipas. Então, o treino que eles têm em clube, eles vão ter lá, eles vão ter o conhecimento de técnico e tático lá. Hoje eu tenho essa capacidade de fazer isso com eles. E, e vai fluindo as coisas. Não preciso ficar cobrando de ir para treino, não preciso ficar cobrando de vamos ganhar a qualquer custo. As coisas acontecem, dentro da quadra mesmo acontece. Às vezes eu tenho que chamar a atenção deles, Cláudio, porque é tão divertido que, se você perceber, tem menina que faz gol, vem rindo, dentro da quadra, tá marcando, toma uma finta, toma um gol e sorri, o goleiro dá risada. E parece que é menosprezo. Não, não é menosprezo. Eles amam estar dentro da quadra. Eles são apaixonados pelo handball. Então jogam felizes. Então, mas isso é porque o seu trabalho é um trabalho que não exerce pressão em demasia em cima dessas crianças, né, Marco? Não. Você quer queira, quer não, por mais que o seu trabalho seja sério, seja forte, você ainda mantém um caráter lúdico nele. Sim. Tem que ser, né? Eles têm que se divertir. Se eles não se divertirem, foge, né? Mas você sabe que isso no clube não tem. Não tem. Por isso que alguns não conseguem. Eu tenho um menino gigante, grandão, 2006, estava indo para um clube atual campeão paulista, e não quero ir. A cobrança é muito forte, aí começa a sair dessa coisa mais solta, que vai ter cobrança, tem que treinar, tem que ir, tem que pegar ônibus, sair correndo, ir, volta de noite, vira um trabalho. E isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer isso. Sim. E a gente tem que aceitar. Quando ele não quis, eu falei, tudo bem, continua aqui na escola, vamos jogar. E é isso, tem que se divertir, tem que ser algo prazeroso e que a gente consiga formar, porque a gente não vai formar um monte de atleta. O importante é formar um monte de bom cidadão, né? Que o esporte possa formar. Né? Perfeito. A gente, como eu disse na segunda para você, hoje eu não me sinto técnico de handball. Eu sou um oportunizador. Né? Essa palavra. Oportunizador de vida. Isso, eu dou a oportunidade deles conhecerem o handball e, através do esporte, poder fazer várias coisas. Uma delas, ir para o clube. Como você disse, 9 meninas, nos últimos 2 acampamentos, entre infantil e cadete, 9 meninas de Taipas foram convocadas para o acampamento nacional. E um menino. Então, são 10 alunos de Taipas, nos últimos acampamentos, pegando o acampamento nacional. Isso para mim é um orgulho tremendo. Algo que começou assim, uma brincadeira de handball, e tomou uma grande proporção. Mandar um abraço aí para o professor Alexandre, lá do Giacomo, que acabou de entrar aí, que está presente aí prestigiando. Mas eu queria tocar num assunto, Marquinhos, com você agora, que você falou, que é uma ideia nossa da IN, e a gente já vem em algumas conversações e tal, e a gente acredita que dá para se fazer, e eu tenho certeza que para o seu trabalho, para essas crianças que vão para clube e não se adaptam, como um oportunizador de vida, ele é perfeito. Que é o que a gente faz, a gente diz aqui, que é o seguinte: a gente tem um campeonato escolar, a gente tem um campeonato universitário, mas um não tem ligação com o outro. Não existe uma ligação entre eles. Não existem universidades que usam para se fazer um marketing, uma publicidade, uma bolsa de rendimento esportivo para exatamente trazer atletas. Porque a gente sabe que o atleta estudado tem mais raciocínio, ele responde melhor àquilo que você dá para ele dentro de quadro, isso é óbvio. Mas não só isso, também para esse menino seu de 2 e 6, não, eu não quero, eu jogo handball porque eu gosto. Talvez ele teria a oportunidade de continuar jogando handball com uma bolsa universitária aqui no Brasil, formando uma carreira para a vida, né? E
depois ir ser o profissional que ele quisesse, do que ele quisesse. Mas por que tem que parar aos 17 anos? Né? Hoje as nossas universidades se conta no dedo quem dá bolsa para atleta, né? Então. Bolsas poucas, algumas não é nem bolsa 100%, então às vezes 70%. Ah, mas se 70% é bom? É bom, depende, né? Porque para a gente que é da periferia, às vezes ter que pagar R$ 300 por mês ainda é muito. Para algumas famílias é muito. E esse jovem adulto aí não vai ter essa oportunidade, vai demorar mais para conseguir ter essa oportunidade. Mas você deu uma referência dos Estados Unidos, de como é lá. Quiséssemos nós que aqui tivesse a mesma ideologia esportiva, né? Do esporte escolar, do escolar para o universitário, ia ser algo... Estaríamos sempre nas Olimpíadas brigando pelo topo. Né? Com certeza, com certeza. Eu ouvi há uns tempos atrás alguns profissionais falando que aqui no Brasil o que faltava é material humano. Falava, oi? Material humano? Tem muito. O que a gente mais tem é material humano. O que a gente não tem é oportunidade para esse material humano se desenvolver. Aí tudo bem. Quanto material humano a gente perde, né? Quanto a gente não perde? Pois é. Lá no início você perguntou do meu contato com as famílias. No início era complicado. Imagina para as primeiras viagens eu levar as crianças da periferia. Ainda meninas. Os pais olhando assim, meu Deus, como que vai ser? Minha filha nunca ficou fora de casa, tem que viajar. Então, no início era bem complicado. Hoje, eu tenho 5 grupos de handball lá, né, por categoria, e hoje já o meu contato com as famílias da comunidade é muito bom. Então, hoje eu conheço as famílias, hoje a gente já tem um convívio. Tanto é que o nosso símbolo do Hand Taipas está escrito Família Hand Taipas. A gente família se trata Hand como família. A gente se trata como família, um ajudando o outro. Eu falo que sozinho eu não consigo nada. Vou até falar dá licença de falar, por exemplo. Eu estou com um agasalho do Hand Taipas. Eu consegui esse agasalho porque a gente tem um conhecido, né, que é o dono da confecção, que é ME Esportes, fez um negócio com a gente. Foi uma permuta, eu faço propaganda, e ele fez um preço surreal para a gente conseguir ter um agasalho, que as crianças queriam ter um agasalho. E ter uniforme, para a gente é difícil, cara. Você imagina, antes eu usava o mesmo que o infantil, que o 17 usava, o pré-mirim usava, que parecia um vestido. Então você tem que ter poxa, eles têm que se sentir bem de jogar. É o mínimo, né, cara? É o mínimo necessário. A gente faz a parceria, tem uma autoescola, que é a autoescola Vitória e Trabalho, também nos ajuda, né? Tem o Viva Taipas, uma ONG de Taipas, que, poxa, fez uma parceria fantástica com a gente. A gente depende de doação de material. Que, poxa, eu ia falar isso com você. Você faz hoje, você faz até uma assistência familiar, né? Que os clubes te ajudam com cesta básica, você leva para as famílias mais necessitadas, não é isso? Então, os clubes me ajudam com material esportivo, vários clubes me mandam bolas, me mandam coletes, né? A gente só tem que agradecer a parceria que a gente faz, né? Com o Jundiaí, Corinthians, São Caetano, o Hércules. O Hércules, cara, ele adotou a gente de tal maneira. O Zuza é uma pessoa divina, meu irmãozão. Do final do ano até agora, meio à pandemia, os pais do Hércules, o próprio clube, direção lá com a Débora, com os outros técnicos, o Gui Borim, que é um dos técnicos de seleção brasileira juvenil, masculina, o Zuza, que é o criador do Hércules, eles mandaram mais de 200 cestas básicas já para a gente. Então, na pandemia, a gente vai vendo as famílias que estão mais necessitadas, vai distribuindo, vai conversando, está precisando. Toda semana eu estava indo lá e levando cesta básica que eles dão.
o Clube Mogiano, os pais que são a torcida lá, né, das atletas, eles mandaram uma verba para a gente comprar as coisas aqui e dar para a família. Então, eu comprei mistura para as famílias. Né? Fiz um pacotinho com um filé de frango, carne, e fui levar para as famílias. Então, poxa, como que pode, né? Um clube lá do interior de São Paulo, Mojimirim, Clube Mogiano, e eles olham para a gente com bons olhos e nos ajudam. Então, Sensacional. A gente tem que só agradecer, como eu disse, sozinho eu não ia ser ninguém. Hoje a gente tem a ajuda dos outros. Eu também tenho um estagiário que ajuda hoje. É outro doido que de graça ajuda a gente, que é o Moisés. Sim, conheci. Caiu do céu também, um menino fantástico, excepcional, que, poxa, às vezes eu tô lá atolado, tenho, né, masculino, feminino, sub-12, sub-14, sub-17. Pô, tô com dificuldade aqui, ele vai lá, ele tá lá, ajuda. Se Deus quiser, vai chegar ajuda para eu poder ajudar ele também, porque... Quem sabe a gente não chega, quem sabe nós não cheguemos. Eu acho que talvez nós não vamos ver, mas se a gente plantar a sementinha, quem sabe o Brasil não chegue num ponto em que professores como você não precisem ficar fazendo trabalho de assistente social. Porque, na verdade, o que você está fazendo é trabalho de assistente social. Se você for nos Estados Unidos, numa situação parecida com a sua, vai ter 2, 3 assistentes sociais do seu lado, sabendo as famílias que precisam, para que você pense só no seu trabalho dentro de quadro. Então, infelizmente, você tem que se desdobrar em várias funções para poder ter uma harmonia no ambiente que você vive, para desenvolver realmente aquilo que você sabe fazer. Né? Mas quem sabe um dia a gente chegue lá. Deixa eu falar mais alguns comentários aqui, que nós estamos indo para os últimos 10 minutos. Aí o Luca Poeira colocou: o esporte salva muitas vidas, as crianças e jovens se desenvolvem muito e avançam no rendimento escolar. É verdade, né? Quantos alunos você deve ter melhorado aí, nota, tal, porque passaram aí para o handball, passaram a estar mais felizes e tal. Aí isso é uma coisa que eu ia te perguntar, você cobra isso deles? Eu cobro, vivo, a gente faz um encontro pelo Google Meet, eu fico lá, gente, vocês estão entregando tudo, como é que tá? Eu tento fazer o possível para cobrar o máximo, né? E graças a Deus eu tenho o respeito dos alunos. Como eu disse, eu não sou professor, eu não sou técnico. A gente acaba sendo uma família. Somos amigos, todos ali no mesmo patamar. É isso aí. Cobro. Mas tem uma coisa mais importante. Qual é? Às vezes a nota está ali, mais ou menos, mas o comportamento deles, sim, dentro e fora da escola. Perfeito. Eu tenho meninas que você conheceu aí, que eram terríveis, briguentas, sabe? Brigava mais que menino. E hoje é um doce. Hoje é um doce. São pessoas que desenvolveram um caráter maravilhoso. Então é isso, você formou o cidadão. A nota, eu acho que com o crescimento, com o amadurecimento deles, vai melhorando gradualmente. Mas eu ainda vejo a personalidade, o comportamento pessoal sendo uma mudança maior ainda. Só fazendo um paralelo nisso que você está colocando, de novo usando os Estados Unidos como exemplo, lá o atleta que não tem a nota, ele não pode jogar pela escola, mas ele não deixa de treinar. A equipe continua treinando, ele faz parte da equipe, mas ele é proibido de jogar porque ele não tem a nota limite necessária para jogar. Eu acho que seria mais ou menos por aí. O Alexandre Belo, lá de Lavras, lá, o nosso secretário, ele diz que existe sim um projeto lá em Lavras que chama Projeto Cria Lavras, que dá continuidade do aluno do atletismo no desporto universitário. Então, quer dizer, lógico, do mesmo jeito que existe a célula do Marcos Alexandre lá em Taipas com handball, deve existir células de trabalhos de continuidade de escolar para universitário
em algumas localidades. Nós só precisamos descobrir onde elas existem e tentar, de alguma maneira, difundir isso mais amplamente para o território nacional, né? Eu queria mandar um abraço aqui para o Gustavo Lara, coordenador do Colégio Magno, que a gente fez a última live lá. Obrigado pela presença. E o Gessé fala uma coisa aqui que eu penso muito igual. O Gessé coloca: penso que as universidades públicas deveriam ter cotas para atletas e disputar competições estaduais da modalidade. Cada universidade trabalharia com 2 modalidades coletivas e até 5, 2 modalidades coletivas e até 5 individuais. Ou até 5 coletivas, eu não entendi direito o que ele colocou. Mas, assim, independente desse número, eu concordo com isso. Eu acho que se o Estado fizesse um decreto de que fosse obrigado a ter 0,1% de bolsa rendimento esportivo nas universidades públicas, consequentemente as particulares iriam vir junto, né? Não seria uma coisa, a gente não teria, não é muito trabalho, é questão de virar lei. Virou lei, segue adiante e vai embora, né? Antes da gente finalizar, Marquinhos, e deixar aí você os últimos minutinhos para você dar o seu recado, eu queria dizer que eu tenho tremenda admiração pelo seu trabalho, desde quando eu te conheci, que foi naquela final de Taquaritinga, que choveu e não teve a final, e nós trouxemos a final aqui para São Bernardo, na outra semana, porque era a sua escola de Taipas e uma escola de São Bernardo, né? E desde aquele dia eu passei a acompanhar. Toda vez que eu encontro as tuas meninas, elas são de uma educação e de um carinho comigo que, assim, é coisa de outro mundo. Então, assim, dá para se ver que você é um cara correto, você é um cara profissional, muito bom no que faz, entendeu? E, principalmente, humilde, cara. Parabéns. Agradeço suas palavras aí. A gente, é o que eu estava falando, é amor, né? Amor é o que faz. Não tem outra explicação. A gente é apaixonado por esse trabalho. É um trabalho que eu levo com muito carinho, os frutos que eles dão me deixam assim mais feliz que qualquer outro pagamento aí viria. A gente tenta na periferia quebrar uma coisa que a gente chama de complexo de vira-lata, né? Sim. Que é uma frase do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, isso, Nelson Rodrigues. E ele usou pela Copa de 50, mas hoje a gente vê porque na periferia a gente tem aquele complexo de inferioridade, aquela baixa autoestima, né? Porque o povo da periferia, ele é castigado toda hora falando que ele não pode, que ele não consegue, que ele não é ninguém, e a gente tenta quebrar isso. É uma das coisas que eu mais tento fazer, quebrar, porque eles podem sim, eles conseguem sim. E aí quando a gente quebra, é aí o que acontece que você falou. Hoje eu consigo fazer finais de cruzamento com as escolas particulares, que são clubes, e eu consigo fazer jogos iguais, jogos pau a pau, né? O ano passado a gente perdeu no último 10 segundos, né? Foi por uma bola para os colégios CEP, que tem um trabalho sensacional também. Então, hoje, a gente tem orgulho de ser uma escola pública, escola da periferia de São Paulo, onde as crianças, as famílias são de baixa renda. Então, às vezes, a gente precisa de doação até de tênis, porque eles não têm, e a gente consegue jogar com grandes equipes de igual para igual. Isso, parabéns. Para a gente, é um orgulho. Parabéns, professor. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação. Eu tenho certeza que quem assistiu adorou. Vai ficar lá na nossa live, no nosso Instagram da IN, tá? Valeu. Eu queria só avisar o pessoal que nós teremos daqui 15 dias, não na próxima quarta-feira, na outra, a nossa participante
vai ser a Lina Vitarelli, fundadora da AM Paradesporto. O tema: a promoção e o desenvolvimento do esporte para as pessoas com deficiência no âmbito escolar. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo e até a próxima. Boa noite Valeu. a todos. Valeu.